Olá, hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, e eu sou o professor Daltiero e este é o podcast número 34 da série Memórias de Aula de 2023. Neste podcast eu vou falar sobre facilitação social como instrumento do desenvolvimento e do protagonismo humano. Como já disse em outros podcasts, o objetivo que eu tenho com essa série de podcasts Memória de Aula é entregar conceitos e sugestões de comportamento para que você, eu e toda a gente sejamos capazes de se transformar em uma pessoa de transformação social, apta a conviver, prosperar e se destacar no mundo em que vivemos. Nesse sentido, é importante destacar que nunca na história da humanidade houve a convergência entre o número de pessoas aptas e a necessidade, que se uniram nessa convergência e faz com que cada um de nós se torne com mais facilidade protagonistas plenos e facilitadores do desenvolvimento social. Durante o próximo milênio, a perpetuidade da espécie humana estará nas mentes e na ação das pessoas protagonistas facilitadoras. Nós temos 3 bilhões e meio de pessoas no mundo, de 2023 em diante, que já estão exercitando o protagonismo em uma ou mais das áreas 12 da vida. 12 áreas da vida. Entretanto, é necessário, para perpetuar a espécie humana, que nos tornemos todos pessoas protagonistas em sua plenitude, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da vida humana, e facilite e trabalhe como sendo uma pessoa facilitadora do progresso. O que é facilitação social? Quais são alguns exemplos? Você provavelmente já experimentou algum deles na sua vida ou testemunhou entre pessoas que conhecem. Aquela história do músico que fica energizado quando tem uma audiência e faz assim um trabalho melhor. Aquela pessoa vendedora de bens ou serviços que sempre fica com respostas na ponta da língua quando está apresentando ou falando sobre o seu produto na frente de outras pessoas. O podcast 33 mostra com detalhes mais exemplos. E nós também já falamos no podcast 33 que a facilitação social ela é representada e é relacionada a outros conceitos, em sendo um deles bom e bem importante. É a lei de Arquimedes. Essa lei diz que, entre outras palavras, que se você conhece muito bem e que você ensaiou, seu desempenho será aprimorado. Por outro lado, se existem tarefas complexas para as quais você tem uma resposta dominante, seu desempenho será menor. Pense que isso é um muro de cabeça para baixo. Essa lei é a lei que diz para nós que se você estudou bem para uma prova, seu desempenho pode ser melhor em uma situação de teste, porque seu estado de alerta aumenta e você trabalha mais rapidamente e com mais precisão do que quando está se testando em casa, no seu próprio ambiente. Vale para tudo. Muitas vezes você tem um desempenho excepcional quando tem que se provar diante do mundo. Essa é a lei. Pense que existe isso, é um axioma. Não há. Mas até aí não tem novidade. O que tem de importante para que eu possa embarcar nessa onda de facilitação social protagonista? Bom, existe ainda um outro conceito que é relacionado, mas diferente de facilitação social. É o que nós chamamos de vadiagem social, que refere-se àquela ideia de quando um grupo de pessoas está trabalhando junto em uma tarefa e nenhum indivíduo é o foco do sucesso ou do fracasso, ou é o compromissado com o sucesso ou o fracasso, o desempenho diminui no geral.
torna-se mais pessoas fazendo menos do que cada uma isoladamente. Pense você. Bom, dito isso, nós vamos avançar um pouco. Agora vamos aos fatos que faz com que você e eu e todos nós dirijam o olhar para nos tornarmos protagonistas facilitadores. Todos nós temos habilidades para desempenhar vários papéis na vida, como alternar rapidamente entre pai e filho. Ao participar de uma reunião familiar, você muda da postura se é pai diante do seu pai. Você, como filho, é uma coisa, como pai é outra. Alterna rapidamente entre amigo e cliente, ou quando você vai fazer compras ou jantar com uma pessoa querida, você muda de comportamento. Isso é uma habilidade. Então, ponto pacífico. Considerando isso, eu quero te dizer o seguinte: as pessoas de liderança facilitadora, elas concentram-se na construção da capacidade de indivíduos e grupos para realizar mais por conta própria, agora e no futuro, permanentemente. A liderança facilitadora, o protagonismo facilitador, nunca se refere apenas a uma tarefa imediata. Trata também de contribuir com um grupo ou equipe e aprender a assimilar juntos para que se torne mais produtivo no futuro. Então, aqui nós sabemos que aquela habilidade que nós temos para desempenhar vários papéis na vida é a mesma que vai ser usada no desenvolvimento das suas condutas protagonistas facilitadoras. Me dá um exemplo, vão me pedir. Bem, habilidades de facilitação são aquelas atitudes que você usa, eu uso, o facilitador ou facilitadora usa para distribuir oportunidades e recursos a um grupo de pessoas que lhes permite progredir continuamente, ter sucesso continuamente e se desenvolver no protagonismo da vida pessoal e profissional. Alguns exemplos disso incluem, bom, estar flexível, definir diretrizes, escutar ativamente e administrar o tempo. Na verdade, eu quero avançar um pouco mais e falar sobre os 6 P's da necessidade de facilitação, da competência de facilitação. Propósito, posição, processo, participação, pessoas e poder. Bem assim, nós estamos aqui mostrando a cada uma das pessoas que está nos escutando como se tornar uma pessoa facilitadora social e se beneficiar disso no seu protagonismo dia a dia, na vida pessoal e na vida profissional. Então eu vou avançar um pouco mais. As pessoas facilitadoras preferem fazer perguntas em vez de fornecer respostas. Elas não têm medo de ser a pessoa que faz as perguntas públicas. Elas usam perguntas para dividir um problema em partes administráveis e extrair informações das pessoas com quem elas se relacionam para que aquela questão seja avaliada de várias perspectivas. O questionamento socrático passa a ser útil naquele kit de ferramentas que o protagonista, a pessoa protagonista, facilitadora, carrega. É nítido e perceptível uma boa facilitadora, uma boa pessoa que sabe facilitar, uma pessoa que está devidamente estruturada e formada para facilitar e criar protagonistas, ela vai desenvolver uma agenda detalhada sempre que vai discutir com outras pessoas. Uma agenda mental, não precisa ser nada escrito. Ela usa sempre o nome ou os nomes das pessoas participantes. No mínimo, sabem de onde são. Elas chamam as pessoas na ordem que elas levantam as mãos, se for o caso de um contrato de aula comum, ou pelo menos aquela pessoa que fala à frente é aquela primeira pessoa que vai ter respostas. Ela faz sempre contato com os olhos. A pessoa facilitadora, protagonista facilitadora, sempre está ligada aos olhos. Ela usa as regras básicas de participação que foram
acordadas no início. Um bom facilitador possui as seguintes habilidades, que são desenvolvidas e ancoradas em cima das suas competências. As pessoas facilitadoras têm uma preparação avançada, elas escolhem compreender em detalhes quanto precisam conhecer para compreender e para mostrar caminhos. Elas têm uma comunicação clara e uma escuta ativa. Elas fazem perguntas para as quais elas sabem onde usar a resposta. Ela respeita o tempo, ela cronometra, ela tem uma grande ligação com o passar do tempo de sua exposição quando está apresentando. Ela estabelece um ambiente psicologicamente seguro, de maneira que as pessoas se sintam confortáveis para compartilhar. Ela cria e estimula a concentração entre as questões e entre as pessoas do grupo. Ela desenvolve aquilo que nós chamamos de objetividade imparcial e ela gerencia o processo de decisão em grupo. Um facilitador habilidoso é como as velas de um navio. Eles guiam a equipe, guiam a sociedade a bordo para onde ela precisa ir, sem nenhum objetivo além de conduzir a sociedade ao seu destino. Uma equipe pode conduzir uma reunião sem velas. Um facilitador pode até viver num mundo sem as velas da facilitação, mas é muito mais fácil e eficaz se ele se dedicar a desenvolver as habilidades de facilitação para orientar. Qual o treinamento, você deve estar se perguntando, para que uma pessoa protagonista ou não se torne uma pessoa facilitadora? O treinamento do facilitador estruturado permite que as pessoas troquem sua consciência rapidamente entre os papéis de facilitador e metodologia. Lembra daquela habilidade natural que você troca o papel uma hora na frente dos seus pais, você é filho e pode estar acompanhado dos seus filhos, para os seus filhos você é pai. Bem, essa é a forma que nós treinamos pessoas para se tornar facilitador. Conforme você progride nesse treinamento, as suas habilidades, a pessoa que está sendo treinada vai ter uma facilidade enorme para evoluir de competência sempre. Pense bem. Quais são as competências que nós trabalhamos como facilitadores ou como incentivadores da facilitação ou treinamento para facilitadores? Nós saímos do inconsciente incompetente, aquele que não sabe o que sei, passamos pelo consciente incompetente, sei que não sei, e levamos a pessoa a ser consciente competente. Ela começa a crescer e começa a mostrar o que sabe e chega a desenvolver a naturalidade que é representada pela expressão inconsciente competente. Ela sempre sabe e vai por causa daquilo que sabe. Observe que a facilitação e um facilitador, ele pode aparecer com outra pessoa que desempenhou as funções de coordenação, documentação ou design de reuniões. Mas esse é o roteiro. Ela sempre pode, pense você, flutuar entre os papéis sociais daquele momento. Para o treinamento, para um autotreinamento de facilitador protagonista ideal, é preciso que a pessoa comece com a compreensão dos 4 papéis da facilitação. Ou seja, existe o papel de coordenador, de documentador, de organizador de reunião e o próprio facilitador, que, aliás, é o tema do próximo podcast. Se você tem pressa ou prefere estar acompanhado ou acompanhada, opte por ser guiada no seu desenvolvimento de protagonismo facilitador. Inscreva-se em um encontro com quem vos fala, o professor Daquele, e eu vou te mostrar o currículo de facilitação profissional que se desenvolve, que eu desenvolvo com cada pessoa que se interessa por ele. Cada aluno ou aluna, cada participante
pratica e ensaia exaustivamente ferramentas, métodos e abordagens ao longo da semana. Enquanto alguns chamam isso de imersão, eu chamo de caminho para a construção de habilidades de facilitação impactante. No próximo podcast, eu vou descrever tudo que é relacionado para facilitar a sua compreensão. Vou falar e vou descrever os 4 papéis da facilitação eficaz. Ou seja, vou falar sobre o que é ser coordenador, documentador e organizador de reuniões e facilitador. Eu tenho certeza que essa série de podcasts Memória de Aula vai mudar a sua vida para melhor. Da mesma forma que eu tenho certeza que o mundo, durante o próximo milênio, estará nas mentes e nas ações das pessoas protagonistas facilitadoras. Até o próximo podcast e um abraço.